Educa TV apresenta Educa Acontece. Mais um Educa Acontece começando. Fique com a gente em mais um jornal educativo que vai trazer a história do primeiro pesquisador surdo a defender tese de doutorado na Unicamp. Isso é muito importante para a inclusão, não só pela representatividade, para que outras pessoas surdas se espelhem e vejam a possibilidade do surdo ter uma carreira acadêmica, como também a presença deles nas universidades faz muita diferença, sendo professores de Libras, orientando os trabalhos acadêmicos dentro dessas universidades. No Educa Acontece de hoje tem prestação de serviço. Você sabia que é possível parcelar suas multas de trânsito em até 18 vezes? Daqui a pouco a gente te explica como fazer o pagamento, por que é importante regularizar esses débitos e o que acontece se você não pagar. Hoje também vamos atualizar os casos de dengue em Campinas. E você vai ver que os alunos da Rede Municipal de Ensino estão empenhados em eliminar de vez o mosquito da cidade. Vocês acham que a água parada ajuda o mosquito a viver ou não? Não pode jogar água parada, não pode jogar água aberta, nem o lixo no chão. Tem que limpar. Estas e outras notícias você confere agora. A gente começa essa edição do Educa Acontece com uma história inspiradora, a do professor Guilherme Nichols. Ele é o primeiro pesquisador surdo a obter o título de doutor pela Faculdade de Educação da Unicamp. A tese dele promove um debate essencial sobre a literatura surda e a relevância para a educação. Um marco na história da educação e da inclusão. O professor Guilherme Nichols se tornou o primeiro pesquisador surdo a conquistar o título de doutor pela Faculdade de Educação da Unicamp. Com uma trajetória marcada pela resistência, pesquisa e protagonismo, Guilherme defendeu a tese intitulada Além da literatura surda, a sinalização menor como potência criativa no uso da língua brasileira de sinais. A língua menor, ela quer dizer o processo de dentro de uma língua produzir criações, produzir modos diferenciados de uso dessa mesma língua. Então, eu vou te dar um exemplo na língua oral, na língua portuguesa, que talvez seja mais fácil explicar. Então, Maria Carolina, sobrenome, de Jesus. Maria Carolina de Jesus. Ela é uma autora muito conhecida e que tem um estilo de produção de escrita que muda o modo da língua portuguesa, que traz elementos da sua resistência, que traz aspectos da sua produção de vida. Então, o que eu fiz foi olhar que na língua de sinais tem produções menores no sentido, produções que mudam a estrutura da língua de sinais, que criam um jogo de linguagem na língua de sinais e que criam uma nova estética da língua de sinais. Então, essa perspectiva possibilita às crianças surdas entender que a Libras, assim como tem modificações, criações nas línguas orais, na língua de sinais as poesias podem ser produzidas de modo criativo e trazer diferença do que é padrão. O trabalho, orientado pela professora doutora Lilian Cristine Ribeiro Nascimento, da Unicamp, e co-orientado pela professora doutora Vanessa Martins, da UFSCar, é um convite à reflexão sobre as formas de expressão e criação dentro da comunidade surda. Trazer os conceitos literários e filosóficos para a língua de sinais foi um desafio. E o que é surpreendente foi ver o envolvimento do Guilherme no processo filosófico, e isso reflete na possibilidade dos surdos se verem como filósofos, como autores que estão produzindo teoria e que não só... É muito comum as pessoas atribuírem às pessoas surdas um trabalho mais prático. É surdo, a língua de sinais, será que eu consigo falar tudo na língua de sinais? Então, a tese do Guilherme mostra a complexidade e como a língua de sinais ela é uma língua que possibilitou a reflexão e construção de conhecimentos e conceitos filosóficos tão difíceis
a partir dessa língua, né? Então, eu acho que isso é o que mostra a relevância do trabalho dele e a representatividade do trabalho dele para a comunidade surda. O silêncio nunca foi um limite, mas sim um território de criação. Foi assim que Guilherme Nichols, o primeiro pesquisador surdo a se tornar doutor na faculdade da Unicamp, transformou sua trajetória acadêmica em um marco histórico. Ele não apenas conquistou um título, mas abriu novos caminhos para a valorização da literatura surda. A pesquisa propõe um novo olhar sobre a literatura surda, destacando o potencial criativo e político da sinalização em Libras e reforça a importância de reconhecer e valorizar as múltiplas linguagens presentes no campo da educação. Na minha tese e nas minhas pesquisas, eu venho apresentando a importância do profissional atuar e trabalhar de forma visual com a língua de sinais, né? Então, a gente tem toda uma tradição da escrita e o que eu tenho percebido, a importância da comunidade surda tem defendido, é os processos estarem em língua de sinais. Então, as produções em vídeo na língua de sinais, ela é um bom uso para os professores. Então, é importante que os professores entendam a importância do aprendizado da língua de sinais, entendendo que a videogravação eu tenho chamado de uma textualidade diferida, que quer dizer que são processos, a gravação ela é um texto produzido em língua de sinais. Então é importante que o professor use vídeos em língua de sinais, perceba os elementos de edição desse vídeo. A gente sabe que muitos professores não têm prática com tecnologia, porque têm sempre usado a língua portuguesa, né? Então, do mesmo jeito que num texto em português tem começo, meio e fim, os alunos surdos, eles precisam usar esses vídeos, né? Usar o vídeo e entender esses elementos de edição. Porque 90% das crianças surdas são filhas de pais ouvintes e que não têm acesso à língua de sinais, né? E a escola é um lugar de aprendizado dessa língua. Então, o primeiro passo é que tenha o uso da língua de sinais dentro da escola, que os professores usem vídeos em língua de sinais. E depois que essas crianças tiverem acesso à língua de sinais, aí só depois que a gente vai falar do acesso à língua portuguesa, né? Então, é importante que os professores trabalham com esse tipo de textualidade, com essas produções em língua de sinais, com recursos, né, visuais, com recursos tecnológicos, né, por meio de videogravação. Isso é importante para a sala de aula e para a formação de professores, para a gente ter, de fato, avanço no desenvolvimento das crianças surdas na educação, numa educação, de fato, em língua de sinais. A conquista de Guilherme Nichols não representa apenas um título acadêmico. É também um avanço concreto na luta por uma universidade mais diversa, acessível e representativa. Esse ano foram implantadas as cotas PCDs para o vestibular. Nós esperamos muito que em breve tenhamos também surdos na graduação. Aqui dentro da Faculdade de Educação, que sejam professores da educação básica. As pessoas surdas que terminaram seu mestrado e doutorado já são professores em universidades públicas, como o caso do Guilherme, que é professor da UFSCar, e outros também que estão trabalhando em outras universidades. Isso é muito importante para a inclusão. Não só pela representatividade, para que outras pessoas surdas se espelhem e vejam a possibilidade do surdo ter uma carreira acadêmica, como também a presença deles nas universidades faz muita diferença, sendo professores de Libras, orientando os trabalhos acadêmicos dentro dessas universidades. Então, é uma representatividade muito importante. A gente acredita que isso, para as crianças, na educação básica, isso é formidável, porque as crianças podem se ver agora como sujeitos donos do seu próprio destino, que podem escolher, inclusive, ter uma carreira acadêmica, se eles quiserem. Parabéns ao Guilherme e aos professores da Unicamp. A gente vai agora para o nosso giro de notícias. A região do Castelo vai ganhar uma nova rede de captação de esgoto. A substituição é para prevenir rompimentos e vazamentos da atual rede. Os moradores dos bairros Castelo, Chapadão, Jardim Guanabara, Botafogo e parte do Bonfim serão beneficiados. Os dejetos serão direcionados para a estação Anhumas, a maior de Campinas. As ruas afetadas serão Doutor Rodrigues Alves, Avenida Andrade Neves e a Rua Delfino Sintra, que irá fazer a conexão da tubulação com a Avenida Orozimbo Maia. Os desastres naturais são cada vez mais frequentes no mundo com o aquecimento global, mas a cidade de Campinas é considerada resiliente pela ONU.
O título avalia a forma com que a cidade se adapta a eventos climáticos extremos e leva em consideração a atuação da Defesa Civil. A cidade conquistou esses títulos em 2013 e 2022. Campinas tem feito ações intensas para diminuir esses problemas, como a Operação Verão, que visa diminuir os estragos das chuvas. A Biblioteca Municipal da cidade de Campinas vai receber a exposição O Livro com Depois Colorido, organizada pelo Bonde das Estrelas. A estreia vai ser no dia 10 de maio e vai até o final do mês. A entrada é gratuita. A biblioteca fica na Avenida Benjamin Constant, no centro. O mês de maio está sendo marcado por temperaturas mais amenas. A mínima tem ficado em torno dos 16 graus e a máxima não passa dos 29. A previsão indica que teremos alternância entre dias mais quentes e períodos de frio, com amplitude térmica. Vamos ver os detalhes na arte que separamos para você. Os dias serão de sol com muitas nuvens. À noite, o céu permanece nublado, mas não há previsão de chuva. A temperatura mínima fica em 16 graus e a máxima chega a 31 graus. Sem chuva, a umidade relativa do ar cai bastante e fica em 35%. Nesta semana, a lua muda para cheia. O sol nasce às 6h32 da manhã e se põe às 5h36 da tarde. A Secretaria Municipal de Educação promoveu mais um encontro entre os conselheiros das escolas municipais. O objetivo desses encontros é preparar os envolvidos para o primeiro encontro municipal de conselheiros escolares. Promover o diálogo e a construção coletiva, fortalecendo a participação da comunidade no conselho de escola. Esse é o objetivo da Secretaria Municipal de Educação por meio da atuação dos conselheiros escolares. Como parte desse trabalho, conselheiros dos núcleos de ação educativa descentralizada na EDES, das regiões Sul e Noroeste, participaram de uma ação preparatória para o primeiro encontro municipal de conselheiros escolares. A iniciativa integra o projeto de gestão democrática PEIP, que visa ampliar o papel dos conselhos escolares como espaços de participação ativa na formulação de políticas públicas voltadas à educação no município. A ideia é que a gente faça discussão mesmo na questão das grandes instituições democráticas que nós já temos. Então, por exemplo, a gente tem o espaço do Conselho de Escola, que é um lugar onde as pessoas podem se colocar, trazer para o debate suas demandas, né? Então, e é composto por todos os segmentos da escola. Então, nós entendemos assim que esse momento é um momento preparatório para a gente fazer essa grande discussão, para mobilizar, para novamente a gente recuperar essa questão da importância da participação e aí a gente ir para o grande encontro que vai ser no dia 22 de maio, que daí nós teremos representantes de todos os conselhos. Então a gente já fez no dia 9 do NAED Leste, hoje nós estamos fazendo do NAED Sul e Noroeste e no dia 30 a gente vai fazer do NAED Norte e Sudoeste. A ideia é que as pessoas entendam mesmo essa demanda, a grande importância da participação para os movimentos democráticos. O projeto Gestão Democrática, ele nasceu dentro de um planejamento maior, que é o planejamento estratégico participativo. E ele vem, né, da necessidade e da importância da gente potencializar todos os mecanismos de participação que a gente já tem previstos na Secretaria Municipal de Educação. Então, os conselhos escolares são um dos pilares, né? Um dos colegiados que nós temos
para que esse movimento de participação, né, de mobilização, de decisão coletiva seja viabilizado. Nós temos a Lei da Gestão Democrática também, que nosso objetivo é divulgá-la, né, mostrar que existem outros conselhos, existem a CPA, existe o Conselho Municipal de Educação, o Conselho das Escolas, né? Então, tudo isso reunido e cada um nos seus espaços favorecem uma escola pública melhor, né, de qualidade. Como que eu entendo essa democracia escolar com esse coletivo que é importante para a tomada de decisão? O que é uma tomada de decisão na escola? É participar de todos os momentos, não é de alguns momentos. É construir um processo de democracia constante. Democracia a gente fala muito que é um exercício. Se o exercício for vivido diariamente, isso compromete toda a discussão, todo o fortalecimento, e a escola tem avançado nisso. Então esse encontro, ele traz esse processo de aproximação e de romper barreiras, né? Porque a escola lida para além dos muros da escola. E a democracia é isso, é viver e conviver com toda a sociedade. Vem comigo agora ver como está a situação da dengue em Campinas. Dá só uma olhada na arte que separamos. A cidade já soma 23.730 casos confirmados, conforme a atualização do dia 25 de abril. Os números seguem em crescimento, com os maiores registros ocorrendo em março. Os jovens adultos são os mais afetados pela doença, com 2.590 casos entre mulheres e 2.108 entre homens na faixa de 20 a 29 anos. Os números também são altos entre as pessoas com 30 e 49 anos, o que mostra que a população economicamente ativa está no grupo de maior incidência. Quase 1.000 pessoas precisaram ser hospitalizadas devido à doença e 3 pessoas já morreram no município. E atenção aos sintomas: febre alta, dor de cabeça, dor no corpo e manchas na pele. Já os mais graves são sangramentos e tontura. A recomendação é buscar atendimento médico imediato. Todas as unidades de saúde estão preparadas para fazer o atendimento da população. E para conscientizar a população sobre os cuidados com o mosquito, alunos do SEIS Maria Célia e Adão Emiliano foram para as ruas do Parque Cidade. Eles fizeram uma passeata em parceria com a unidade de saúde do bairro e falaram o que fazer para eliminar os criadouros. E o que vocês vão fazer hoje? Vamos salvar o nosso planeta. O que mais? A gente vai caminhar. Por quê? Porque a gente vai visitar o mosquito da dengue. Não pode deixar a água parar, senão o mosquito da dengue bota ovo. Ele pica todo mundo. E deixa as pessoas o quê? Doente. Isso é bom? Não. As crianças do Centro de Educação Infantil Adão Emiliano e Maria Célia Pereira mostraram que informação e atitude andam juntas. Além de aprender tudo sobre o combate à dengue, elas se uniram e, com panfleto nas mãos, saíram às ruas dos bairros São Martim e Parque Cidade. Acompanhamos de perto a animação de cerca de 70 pequenos, de 4 a 6 anos de idade, que, junto com educadores e familiares, organizaram uma caminhada cheia de energia para conscientizar a comunidade. Eu acho muito importante essa conscientização contra a dengue, então eu quis participar com a minha filha e com o meu sobrinho. Eles já levaram algumas informações para cá? Já sim, todos os dias eles têm levado, a escola tem falado muito sobre. A gente acredita que o trabalho das crianças, né, inserido dentro da comunidade, ele faz mais sentido, porque ele vai envolver as famílias, né, e a gente faz a diferença, né, nesse trabalho em que as crianças conversam com a comunidade, elas vão, né, passar para os pais as informações, as pessoas do bairro, né, vão ver as crianças nessa ação. Isso acaba criando uma relação mais íntima, né, com o bairro, com a cidade, e a gente tenta resolver os problemas. Então a dengue é um problema de todo mundo. Essa ação ela é realizada pelas escolas do bloco já todos os anos. Então as professoras anteriormente trabalham com as crianças as questões relacionadas à dengue, ao mosquito, as prevenções, e aí posteriormente a gente realiza essa caminhada. É uma ação intersetorial
com o pessoal do posto de saúde, com o pessoal da vigilância sanitária. A INDEC também aparece para dar um apoio para a gente. E aí a gente tem esse objetivo de colocar as crianças para exercerem a sua cidadania nesse momento. Então eles são conscientizados, conscientizam, participam ativamente da vida da comunidade a qual eles pertencem. Na escola, a gente faz todo um trabalho pedagógico, então falaram da dengue, do mosquito, eles desenharam, eles caçaram os mosquitos pela escola, né? Procuraram se tinha focos, trataram também da questão do lixo, né, de como esse lixo pode impactar, né, em criadouros. Então, aí essa informação ela vai para casa, porque as crianças vão conversar em casa sobre o que elas aprenderam na escola, né? E embora a mídia esteja expondo a essas questões, né, quando a criança fala, a família presta mais atenção. Um levantamento da Secretaria de Saúde aponta que 80% dos criadouros do mosquito da dengue estão dentro das residências. O trabalho conjunto dos agentes de saúde com as crianças reforça a importância da conscientização e da prevenção desde cedo. Essa intersetorialidade que acontece no território é muito importante para o nosso trabalho como agente comunitário de saúde, porque a gente vê os pequenininhos, né, já tendo esse interesse de trabalhar na comunidade e com a gente vendo que são criadoras de mosquito, desenvolvendo esse trabalho de educação em saúde que é tão importante para a escola e também para o centro de saúde, nesse processo de conscientização. E o bom é que as famílias também vão estar junto hoje nesse projeto, né? Que ainda leva essa educação para dentro das casas, né? Que é o mais importante também. Eu acho legal que todos se conscientizem para o bem de todos. Não é só na minha casa, mas na casa do vizinho e é um cuidando do outro. Dengue! Show dengue! Show dengue! Show dengue! Rápido intervalo no nosso Jornal Educativo. No próximo bloco, tem recado para os motoristas que têm multas de trânsito. Vamos até a INDEC saber como parcelar a dívida. E mais, nossa equipe participou de uma visita guiada pela paróquia Nossa Senhora da Conceição. Você vai conhecer detalhes da Catedral Metropolitana. O Educa Acontece volta em instantes. Educa Acontece. Dê o tom deste inverno. Doe roupas, calçados e cobertores em bom estado. E veja nossa cidade ganhar nova cor. Campanha do Agasalho 2025. Cada peça, uma cor. Cada cor, mais calor. Realização, Prefeitura de Campinas. Educa Acontece. Voltamos com o Educa Acontece aqui pelo 12.2 da sua TV aberta. Sempre muito bom ter a sua companhia e audiência ao longo das nossas edições, que falam sobre educação e contam ainda com prestação de serviço. E o recado agora é para você, motorista, que tem multa de trânsito. Sabia que é possível pagar de forma parcelada? Para saber como efetuar o pagamento, eu chamo a Lilian de Souza, que foi até a INDEC e traz agora detalhes para a gente. Oi, Natália, um abraço para você e para todos que nos acompanham aqui no Educa Acontece. Hoje nós estamos aqui na sede da INDEC, que é a Empresa Municipal de Desenvolvimento de Campinas, para falar sobre o serviço de parcelamento de multas. E quem vai explicar direitinho para a gente como funciona é o André Pereira Santos Silva, que é coordenador de processamento de multas. André, obrigada pela sua participação e eu queria que você começasse explicando para a gente como é que funciona esse sistema de parcelamento, em quantas vezes as pessoas podem parcelar suas multas. Legal. Desde 2021, né, nós temos com essa possibilidade de parcelamento de multas de trânsito de Campinas. Ela pode ser parcelada em até 18 vezes. É bom lembrar que esse parcelamento não é só para as multas antigas, tá? Multas recentes também podem ser parceladas. Às vezes a pessoa precisa regularizar o veículo e ela consegue parcelar em até 18 vezes. Nós temos algumas empresas credenciadas, né? Ele pode fazer tanto pelo site quanto pelo app ou presencialmente, aqui na rua Antônio Manuel, número 50. Ele pode vir aqui presencialmente, tem algumas empresas credenciadas e ele pode escolher qual que é a melhor taxa para ele para fazer esse parcelamento das multas, né? Esse parcelamento, ele previne, né, vamos pensar assim, que ele evita
que essa multa seja enviada para protesto, né? Caso ele não pagar, desde 2024, de janeiro de 24, nós estamos mandando para protesto as multas que não foram pagas, as multas que não estão quitadas, né? Então é uma maneira, é um serviço aí desse parcelamento que pode ser feito em até 18 vezes para ele não ter o nome sujo, né? Popularmente conhecido como nome sujo, né? E como é que a pessoa pode, pelo site da INDEC, a pessoa também consegue checar quantas multas, se ela tem multas e tem multas em atraso? Consegue sim, pelo nosso site, lá no módulo de consulta de multas, lá ele consegue ver quais multas que ele tem para pagar. E André, me conta uma coisa, esse dinheiro das multas, né, que é recebido pela INDEC, por meio da INDEC, qual é a finalidade dele? O que acontece depois com esses valores que são arrecadados? Bem lembrado, tanto esse dinheiro de multas que vão para protesto ou não, todo o dinheiro é convertido para o próprio munícipe, né? Como diz o próprio CTB no artigo 320, ele é usado para fiscalização, semáforos, mobilidade urbana. Então todo esse dinheiro arrecadado é revertido para o munícipe. E me conta uma coisa, esse dinheiro você disse que é em benefício dos munícipes, né? E também faz parte dessa arrecadação, por exemplo, ações de educação para o trânsito? Sim, também. Todas essas campanhas também são frutos dessa arrecadação. Essas multas que vão para protesto, né? Você disse que não só são as antigas, mas as novas também. Essas multas, se a pessoa não pagar e ela, por exemplo, tiver o nome protestado, o que pode acontecer? Acontecer alguma coisa com o veículo, com a carteira de motorista? Então, as multas não pagas, né, mesmo indo para protesto ou não, elas podem ir também para um processo judicial, né? Esse processo judicial pode trazer uma dor de cabeça bem maior para a pessoa. Então, só para a gente reforçar aqui, passa o endereço mais uma vez do site da INDEC para as pessoas que precisarem das informações. Tá, o nosso site é o indec.com.br. André, mais uma vez, muito obrigada pelas informações e eu volto com você aí no estúdio, Natália. Obrigada, Lilian, pelas orientações. E por aqui a gente continua com prestação de serviço. O Centro de Apoio ao Trabalhador de Campinas está com várias oportunidades de emprego. Separamos algumas para você. Em Vinhedo, tem 20 vagas para auxiliar de armazenamento. Os selecionados vão separar pedidos do cliente, montagem de cargas, organizar estoque, consolidar caixas, além de efetuar a contagem de inventário. Para auxiliar de linha de produção, podem concorrer moradores de Campinas, Valinhos, Vinhedo e Louveira. A função é para realizar a carga e descarga, separação de mercadorias como placas solares, caixa de parafuso, material de construção e ferramentas. Tem vaga ainda para operador de caixa. A empresa fica na região do Taquaral. Os contratados vão fazer o registro das mercadorias, conferir e pesar o produto, utilizar o leitor do sistema de registro, entre outras atividades da função. Além dessas vagas, há várias outras. Quer saber quais? É fácil. Basta entrar no site do CEPAT, nesse endereço que está aparecendo no seu vídeo. Lá também é possível fazer o cadastro de currículo. E para você que está em busca de uma oportunidade, desejo boa sorte. Eu te convido agora para uma visita à Catedral Metropolitana de Campinas. Mas não é qualquer visita. A Lilian de Souza participou de um passeio durante a noite e traz para a gente, em uma reportagem especial, as curiosidades da igreja que possui grande importância religiosa. O passeio começou na Basílica de Nossa Senhora do Carmo, outra igreja histórica do centro de Campinas, onde os participantes se reuniram e ouviram as primeiras histórias. De lá, os visitantes seguiram caminhando até a catedral, onde conheceram a cripta, o relógio e o rico acervo histórico de um dos principais cartões postais da cidade.
A Catedral Metropolitana de Campinas é considerada a maior construção do mundo feita em taipa de pilão, um método que usa terra compactada para construir paredes e muros e era muito comum no século XIX em construções do interior do estado de São Paulo. A igreja é um marco da arquitetura e da arte sacra. O templo abriga em sua cripta personalidades importantes da história da Igreja Católica. A visita foi conduzida pelo grupo O Que Te Assombra, coordenado por Tiago de Souza, um projeto que resgata a memória e os significados de espaços sagrados e misteriosos, como igrejas históricas e cemitérios, misturando informação, cultura e curiosidades. Inaugurada em 1883, a Catedral Metropolitana foi construída com o trabalho de pessoas escravizadas, ao lado de engenheiros, mestres de obras, artesãos e arquitetos. Gostou da reportagem? Você pode rever e mandar para os amigos. Basta entrar no YouTube da Educa TV Campinas. Eu fico por aqui, lembrando que nossos encontros são sempre às 6 e às 11 da manhã e também às 7 horas da noite. Até mais! Tchau!
Prefeitura de Campinas, Secretaria de Educação, Produtora Rio Brasil Digital. Educa TV Campinas, um mundo de conhecimento para você.